Amanhã, 6 horas da tarde, teremos Vasco versus Juventude em São Januário. Um jogo muito importante para as pretensões do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco vem de 2 derrotas consecutivas e precisa dar uma resposta para o seu torcedor jogando dentro de São Januário. Ingressos esgotados, estádio estará lotado e o Vasco contará com retornos muito importantes para essa partida. E eu acredito que o técnico Fernando Diniz vai mudar a equipe e deve dar uma chacoalhada nesse time do Vasco para conseguir voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Eu sei que é um adversário que está na zona de rebaixamento, vive um momento muito difícil na competição, mas é um jogo muito complicado. Para vocês terem noção, o Vasco não vence o Juventude desde 2009. Então o Vasco precisa quebrar esse tabu, exterminar esse tabu e voltar a vencer no Brasileirão para deixar o seu torcedor com o final de semana tranquilo e feliz. Então vem comigo que eu vou te mostrar no vídeo de hoje como o técnico Fernando Diniz vai escalar o Vasco para esse confronto. Já deixa o like aí embaixo, hypa o nosso vídeo e compartilha nos grupos de Vasco de WhatsApp. Vem comigo. Essa é a provável escalação do Vasco para enfrentar o Juventude amanhã em São Januário. O Vasco terá o Léo Jardim no gol como seu goleiro titular. A gente sempre fala aqui que as vitórias do Vasco costumam passar muito pelas mãos do Léo Jardim. Principalmente quando ele está em dias inspirados, ele consegue fazer grandes defesas e ajudar o Vasco. Fez um jogo bom contra o Botafogo, mas mesmo assim o Vasco perdeu por 3-0. O Vasco terá o retorno de Paulo Henrique à sua lateral direita. E o Vasco tem um salto de qualidade muito grande com a volta do Paulo Henrique. Lateral de seleção brasileira, o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro e entre os melhores laterais direitos do mundo na atualidade. Hoje, na atualidade, o Paulo Henrique faria falta em qualquer time do mundo. É um jogador muito forte fisicamente, é um jogador muito rápido, é um jogador que ajuda demais no ataque e também ajuda demais na recomposição defensiva do Vasco. No momento que o Vasco perde a bola no meio de campo ou no ataque e o adversário está contra-atacando, o Paulo Henrique é um dos jogadores mais fortes em recuperar essa bola para o Vasco. Ele consegue ir e voltar para o campo de ataque com o mesmo ritmo e faz praticamente isso durante 90 minutos. Então é muito importante essa volta do Paulo Henrique. Dificilmente você vê jogos que o Vasco consegue vencer sem o Paulo Henrique em campo. Ele é uma das peças principais desse Vasco do Fernando Diniz. Na dupla de zaga, Cuesta vai jogar ao lado do Robert Renan. Cuesta que acabou de ser convocado para a seleção da Colômbia. Cara, o Cuesta é um zagueiro que sempre foi convocado para a seleção, mas após uma falha, se eu não me engano, na final da Copa América contra a Argentina, ele acabou não sendo mais tão convocado assim. E agora retomou a sua confiança no Vasco, voltou a jogar bem e retomou o seu lugar na seleção. E muito provavelmente, se ele continuar jogando nesse nível, ele estará na Copa do Mundo. O Vasco então tem mais um jogador de seleção, Cuesta, está com confiança em dia e tem tudo para fazer uma grande partida. Ao lado dele, Robert Renan, zagueiro de muita qualidade técnica, jovem, um zagueiro de muito potencial. Cuesta e Robert Renan formam uma boa dupla de zaga e eu acredito que eles vão conseguir fazer um grande jogo para ajudar o Vasco, tanto na hora de criar, né, na hora de tirar essa bola da pressão de trás e também na hora de marcar. São dois zagueiros da minha confiança. Na lateral esquerda, o Lucas Piton será titular novamente. O Lucas Piton é muito importante, principalmente quando o Vasco encontra defesas fechadas. Ele é um jogador que costuma encontrar bons passes, boas assistências. Além disso, também o Lucas Piton casa muito o estilo de jogo dele com o Nuno Moreira, que também está retornando para esse jogo. O Nuno cumpriu suspensão no jogo contra o Botafogo e também fez muita falta. E eu vou mostrar daqui a pouco para vocês o porquê que o Nuno Moreira fez tanta falta nesse jogo contra o Botafogo e o porquê da volta dele é tão importante para o Vasco. E aí no meio de campo, o Vasco terá o Cauã Barros como titular, provavelmente vai já aguentar jogar os 90 minutos aí o Cauã Barros. Ele acabou sendo substituído na reta final do jogo contra o Botafogo para a entrada do Hugo Moura, mas o Barros é peça importantíssima em recuperar bolas, em vencer duelos no meio de campo, é um jogador que ajuda demais. E a grande dúvida para esse time do Vasco contra o Juventude, para esse jogo de amanhã, é quem vai ser o volante ao lado do Barros. O Fernando Diniz tem algumas opções. O Tietê, que é a opção que vem sendo titular, é o jogador que vem jogando. O Tietê começou bem no Vasco, desde que ele se lesionou e retornou de lesão, não conseguiu ser o mesmo jogador, está muito abaixo o Tietê e está comprometendo o setor do meio de campo, tanto na hora de marcar quanto na hora de criar. O Tietê está sem confiança alguma. Eu torço para que o Tietê volte a jogar bem, porque ele é um jogador do Vasco e se ele jogar bem, ele vai ajudar o grupo como um todo. E aí começa a ter um impasse. Será que ele vai entrar com o Hugo Moura como titular? É uma mudança de característica. O Hugo Moura é um volante mais de pegada, é um volante mais forte, não é tão móvel como o Tietê, mas é um jogador
jogador que vence muito mais duelos no meio de campo. E você pensando em um Vasco visando recuperar a segunda bola, se manter no campo de ataque, pressionar o Juventude, pode ser que o Hugo Moura realmente amanhã ganhe essa oportunidade novamente como titular ao lado do Barros. É uma dupla de volantes mais sólida. Não são jogadores de tanta qualidade técnica, de tanta habilidade, mas são jogadores que recuperam bolas no meio de campo e que eu não vejo o Hugo Moura tendo um passe tão ruim assim. O Hugo Moura tem um bom passe também. Ele só não pisa tanto no campo de ataque como o Tietê, mas é característica do jogador. E também a outra opção que teria é o Thiago Mendes, enfim, ser titular do Vasco. O Thiago Mendes, desde que chegou ao Vasco, fez muito poucos minutos em campo, entrou nesse último jogo contra o Botafogo, que é um indício que o Thiago Mendes pode ser mais utilizado. Então, eu também não me surpreenderia se o Thiago Mendes iniciasse como titular esse jogo. Então tem essas três opções. Também tem a opção do Matheus Carvalho, Matheus Cocão, mas o Matheus Cocão, quando entrou e teve oportunidade, entregou o doce naquele jogo contra o Ceará. E desde aquele jogo o Diniz não confia mais tanto no Matheus Cocão, no Matheus Carvalho. Então essa é a única dúvida que ainda tem no time do Vasco. Quem vai jogar ao lado do Cauã Barros? E você, quem escalaria? E do meio pra frente, o Vasco terá o Andrés Gomes voltando na ponta direita. Contra o Botafogo ele jogou na ponta esquerda. Andrés Gomes também convocado para a seleção da Colômbia, então tá com a confiança lá em cima. É um jogador que quer mostrar serviço, é um jogador rápido, de boa habilidade. Só falta agora pro Andrés Gomes definir melhor as jogadas. Ele já tem um bom número de assistências pelo Vasco, tá faltando melhorar na finalização para marcar gols. E não é que o Andrés Gomes tem uma finalização ruim, porque no time dele nos Estados Unidos, Real Salt Lake, lá ele marcava uma quantidade muito boa de gols. Então só falta ele ter esse ajuste fino de confiança na hora de finalizar, porque vai ajudar ainda mais o Vasco. Mas é um jogador de força, de velocidade, que pode ser muito importante nesse jogo para abrir a defesa do Juventude. Armando o jogo, Felipe Coutinho vai jogar mais uma vez como camisa 10 do Vasco. As vitórias do Vasco passam por boas atuações do Felipe Coutinho, tanto na parte de marcar e também na parte de criar as jogadas. E o Nuno Moreira, como eu já adiantei para vocês, de volta à ponta esquerda. Por que o Nuno é tão importante? Porque essa trinca aqui de jogadores, Piton, Nuno e Coutinho, esses caras se procuram muito nesse setor esquerdo do Vasco, que é um setor de criação da equipe. E eles se entendem muito bem, são três jogadores de muito bom passe. Então, a volta do Nuno Moreira transforma de novo esse lado esquerdo do Vasco em um lado de troca de passes, em um lado de cadência, de condução de bola, em um lado para acalmar o jogo da equipe e sair algo positivo dali. Então é muito importante a volta do Nuno Moreira por toda a qualidade técnica que ele tem e pelo fato de ele ser o ponta do Campeonato Brasileiro com mais participações em gols, entre gols e assistências. E o Ryan volta para ser centroavante com a volta do Nuno. Com isso, o Verratti vai para o banco de reservas. O Ryan, jogando como centroavante, é um jogador que ele precisa de jogadas pelas laterais e precisa muitas vezes também de espaço para correr contra a defesa adversária. Tem alguns ajustes que eu faria no Ryan se eu trabalhasse com ele de forma individual, na hora dele receber a bola, o momento certo dele atacar o espaço. Tem alguns ajustes para ele fazer ainda, é muito jovem, com certeza o Diniz fará com ele para ele melhorar ainda mais o seu desempenho jogando como centroavante, como 9 e poder aproveitar ainda mais o que ele tem de melhor, a força, a velocidade e o poder de finalização. É um jogo, como eu falei, difícil, não é um jogo fácil, não vá para São Januário achando que o Vasco vai golear o Juventude, é um jogo que o Juventude costuma vender muito caro para o Vasco, mas vamos acreditar que, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, a gente vai conseguir essa vitória e vai voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. É impressionante como os rivais estão torcendo contra o Vasco, querem ver o mal do Vasco, mas a gente vai conseguir se levantar sim. E é isso, cara. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Comente seu palpite para Vasco versus Juventude. Eu não vou deixar o meu palpite para não dar azar, vou guardar para mim. Mas comenta aqui embaixo o palpite de vocês, quanto vai ser esse jogo, quem vai marcar os gols. E é isso. Fica nessa, abração do Francesco, é nóis. Fui!